Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação, pertencente a ISKCON. Meu nome é Maha Krishnanam e o objetivo desse canal é o de fazer comparações entre o pensamento ocidental, acadêmico, teológico e a sabedoria milenar que vem do Oriente, os Vedas, popularmente também conhecido como hinduísmo, especialmente através da hermenêutica do Gaudiya Vaishnavismo da escola de Sri Chaitanya Mahaprabhu da Idade Média, pegando textos canônicos como o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, as Upanishads, entre outros. Ok? Então, o tema da nossa videoaula de hoje será a seguinte: Shri Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Então, como esse tema parece ser meio dado, já parece ser meio resolvido, aí no seu YouTube, o título da palestra parece o seguinte, né? Será Krishna o Deus Supremo dos Vedas? Aparece como um ponto de interrogação, ou seja, como um questionamento, como uma provocação. Então, primeira coisa que nós colocamos é Deus, Krishna como Deus. Alguém poderia apontar: Krishna é o Deus dos hindus, Krishna é o Deus que está nos Vedas. Mas essa seria uma visão particular, seria uma visão sectária. O conceito de Deus, tanto no Ocidente quanto no Oriente, é que Deus é universal. Portanto, não pode existir um Deus oriental e um Deus ocidental. Deus é Deus, Deus é universal, Ele é a fonte de tudo, a causa de todas as causas. É dele que vem tudo, o Criador dos céus e da terra. Então esse é o conceito de Deus. Então Deus não pode ser um Deus X, um Deus Y. Deus é Deus, Ele é a causa que abarca tudo, que contém tudo. E é essa mesma conceitualização que está na teologia ocidental, na teologia cristã, que está para filósofos como Leibniz, como Descartes, como Aristóteles, é a mesma conceitualização para Deus como Bhagavan ou Krishna. Agora a palavra Deus, Prabhupada vai apontar um pequeno problema, porque quando ele fala Deus, na cultura dos Vedas, você pode remeter a muitos deuses, né? Chandra, Surya, Indra, Varuna, Sr. Brahma, Sr. Shiva. Por isso que nós falamos Shri Krishna. Shri Krishna quer dizer Swayam Bhagavan, ou seja, a divindade primordial, Adi Purusha, a divindade que veio primeiro. Todas as outras divindades vêm dele. Então, por isso, nós falamos a Krishna como a suprema personalidade de Deus, e não apenas como Deus. Isso tem um significado profundo dentro da cultura e dentro do panteão dos Vedas. Agora, em relação a Shri Krishna, em relação a essa expressão, a suprema personalidade de Deus, ou a suprema personalidade da divindade, as duas maneiras são muito interessantes, né? Prabhupada usa essa expressão, pelo menos traduzida ao português, a suprema personalidade de Deus. Mas ela gera como que uma cacofonia, né? A suprema personalidade de Deus, de Deus. Então, fica um pouco áspero, fica um pouco irregular ouvir isso. Por isso, a suprema personalidade da divindade fica mais interessante foneticamente de ser ouvido. Mas as duas maneiras, ao meu humilde ver, são corretos. Então, a videoaula de hoje é encaminhada. O facilitador dessa videoaula, de novo, é o estúpido que vos fala. Então, essa questão, né? Eu me peguei já com mais de 50 videoaulas prontas e nunca peguei o tema central dos Vedas. Qual é o tema central dos Vedas? De acordo com o próprio Krishna na Bhagavad Gita, Vedaistya Sarvair Aham Eva Vedyo, que Krishna, a divindade suprema, Deus,
é o tema central dos Vedas, ou é a meta de todo conhecimento. Imagine que uma pessoa que adquire conhecimento, vai adquirindo conhecimento, né? Lendo muitos livros, lendo muitos clássicos, grandes autores, pesquisando sobre física, matemática, química, ocultismo, religião. Quanto mais ele vai adquirindo conhecimento, será que esse conhecimento teria um fim último? Será que ele tem um teto onde chegar? Os Vedas vão falar que sim, que todo conhecimento adquirido, o conhecimento também é universal, não pode ser um conhecimento oriental ou ocidental. O conhecimento é conhecimento, é universal e necessário. Assim como Deus, assim como Krishna, que é o máximo universal e necessário possível, também é o conhecimento, jnana ou gnose. Então, qual é a meta de todo conhecimento? Qual seria o último ponto de todo conhecimento alcançável? Conhecer Deus, que é o epicentro, a causa de tudo. Então essa videoaula aqui, ela tem uma importância muito grande, porque ela vem falar sobre Krishna, que é o ponto máximo dos Vedas, ou da filosofia Vedanta, que é estudada pelos Gaudiya Vaishnavas, pelo Sri Sampradaya, pela Tattva Sampradaya, por Shankaracharya, pelos Advaitavadis. Então, Krishna ou Vishnu, que são a mesma pessoa, é a meta de tudo. Então, para alguns já aceitar de maneira tácita que Krishna é a suprema personalidade de Deus, isso seria dogmático. Isso depende da consciência do indivíduo. Mas tudo bem, eu vou levar isso em consideração e tentar fazer esse exercício de maneira racional para investigar Krishna. Então, será que Krishna é o Deus Supremo? Então a fonte que nós aceitamos é a fonte revelada dos Vedas. Na própria Bhagavad Gita, Krishna fala em primeira pessoa: Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samanvitaha. Então, traduzindo o que Krishna está dizendo, Krishna fala: eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. Ou seja, então Krishna ele já fez isso antes no capítulo 4, mas é que ele está reafirmando a sua divindade, a sua sacralidade máxima, a sua causa original de tudo, que ele é a suprema personalidade de Deus. Aí não é todo mundo que entende isso. Isso vai ser explicado depois no capítulo 18, no verso 55 da Bhagavad Gita. E nem todo mundo, pelo contrário, uma grande minoria entende que Krishna é a divindade suprema, e quem entende, quem compreende, quem realiza isso dentro do coração, experimenta através dos sentidos e da mente, essa pessoa no estágio de Vasudeva Sattva, ela alcança a libertação, ela volta para casa, volta para o lar, volta para os planetas Vaikunta. Então isso é explicado na segunda parte do verso, né? Itimatva bhajante mam buddha bhava samanvitaha. Os sábios que conhecem isto perfeitamente ocupam-se no meu serviço devocional e adoram-me de todo o coração. Então aqui Krishna está afirmando que ele mesmo, ele próprio é a suprema personalidade de Deus. A grande questão para ser colocada é: se Krishna não é Deus, quem é Deus? A ponte. Então os Vedas, eles vão dar informação muito vasta, muita falação. Vai se falar muito, desculpem a expressão mal usada, vai se falar muito nos Vedas sobre Krishna, vai descrever muito sobre Krishna, especialmente nos Puranas, no Bhagavata Purana, no Bhagavad Gita, no livro dos Goswamis de Vrindavana, no livro de Jayadeva Goswami, no livro de Bilvamanda Thakura, o Krishna Karnamrita, entre outros poetas, outros rishis que obtiveram essa mesma realização, essa mesma revelação. Então eu recomendo que leiam o significado, o comentário de Srila Prabhupada, que eu não vou fornecer aqui. Leiam o significado de Prabhupada a esse verso, né, do capítulo 8
no capítulo 10, verso 8 da Bhagavad Gita, no Srivastava Prabhu, Prabhupada vai construir um comentário apontando várias indicações nos Vedas de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Não só nos Smritis, no Mahabharata, nos Puranas, mas nos Shrutis, nos Upanishads e outros textos também apontam que Krishna é a divindade suprema, que é Deus. Porque, como o Bhaktivinoda Thakur explica em seu Jaiva Dharma, se a conclusão não tivesse estabelecida já no meio da obra, como que seria possível fazer a conclusão? Ou seja, se Krishna não tivesse sido apontado nos Vedas originais, nos Inários, nos Upanishads, como é que Krishna ia ser a conclusão dos Vedas ou o Siddhanta nos Smritis? Então recomendo que leiam esse significado de Prabhupada. Ok? Tá, então alguém poderia argumentar. Mas isso está sendo falado numa escritura milenar. Que certeza, que evidência mais palpável, mais empírica eu posso ter de que Krishna é a divindade suprema? Como é que você pode me provar que Krishna é a suprema personalidade de Deus? Então eu vou dizer para você, meu caro, infelizmente eu não posso provar que Krishna é a suprema personalidade de Deus, ao menos no método que você está querendo, ao menos de acordo com os moldes redutíveis pelos quais estão baseados a ciência moderna, a ciência atual. Então eu vou trazer a aposta de Sua Santidade Hanuman Prashak Swami, que lembra muito a aposta de Blaise Pascal. Então Hanuman Prashak Swami é um dos líderes, é um dos mestres espirituais da ISKCON, do movimento Hare Krishna em todo o mundo. Ele é norte-americano e ele é uma figura curiosíssima, uma personalidade muito divertida, muito sábio e muito irreverente. Uma personalidade extremamente apaixonante. Eu gosto muito dele, eu conheci ele em 2001 no Peru, em Chosica. E numa das aulas que eu vi dele em Chosica, ele contava a sua história, né, que ele estudou psicologia e chegou a laurear, né, o posto de PhD em psicologia, e depois de chegar aos níveis mais elevados do estudo em psicologia, ele simplesmente abandona tudo para fazer teatro. Depois também, paralelamente, ele se torna faixa preta em karatê. Então, salvo alguns enganos, essa mais ou menos é a história muito curiosa dele. Então ele é muito letrado, ele é muito culto, ele é muito bem formado. Ele tem alta formação acadêmica. Tanto que quando eu o conheci no Peru em 2001, ele trouxe Sua Santidade Bhaktiswarupa Damodara, Dr. Singh, porque eles fazem parte do Bhaktivedanta Institute de ciência, né, acadêmica, no movimento Hare Krishna de investigação acadêmica. Então ele conta a sua biografia na aula, ele é muito engraçado, ele é muito divertido. Então ele conta que quando ele entrou no movimento, depois ele se tornou tesoureiro, né? Depois, mais tarde, só que ele foi tomar sannyasa, se tornar guru. Então ele conta que ele encontrava os devotos nas ruas, os devotos de Krishna, e eles tinham esse livro, que é um livro grande, prateado, lindo, que é o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, que é um livro que é o resumo do 10º canto do Bhagavatam, do Bhagavata Purana. Aí ele compra esse livro, e ele lê o livro, e ele chega a uma conclusão. Ele chega à conclusão de que Krishna é absoluto. Porque esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, vem trazer... É como se fosse uma biografia de Krishna nesse planeta Terra há 5.000 anos, quando Krishna esteve nesse planeta há 5.000 anos. Então ele chega a essa conclusão, que esse livro Krishna e que Krishna são absolutos. Esse livro Krishna é absoluto. Esse livro ou é uma verdade absoluta, traz Krishna como a suprema divindade, a suprema personalidade de Deus, ou é uma mentira absoluta, porque ninguém poderia ter inventado algo tão escabroso e tão fora da realidade como a história de Krishna. Então ele chega a essa conclusão. Esse livro Krishna ou era a verdade absoluta ou era a mentira absoluta.
Então, chegando nesse impasse lógico, ele resolve optar pela primeira opção. Ele teve essa intuição, né, de que Krishna seria o Deus Supremo. Então é isso, amigo. Pela descrição tão profunda, tão vasta de Krishna nos Vedas, ou isso é a verdade absoluta, ou é a maior de todas as mentiras mais absolutas que existem. Então cabe a você escolher. Até aí é onde a sua razão pode ir. Porém, pessoalmente, particularmente, eu ainda deposito a minha fé, a minha convicção em Krishna em outro aspecto. E eu quero dividir esse aspecto também com vocês agora. Então, um ponto lógico e razoável. Então, aqui, quando Arjuna está iluminado já no 10º capítulo da Bhagavad Gita, ele entendeu que o seu amigo Krishna é, na verdade, a divindade suprema, é Swayam Bhagavan. Então, Arjuna Uvacha Param Brahma Parandhama Pavitram Paramam Bhavan Purushan Shashatam Divyan Adidevajam Vibhum Ahustvam Rishaya Sarve Devarshi Naradatha Asido Devalo Vyasa Swancheva Bravishmi. Então, nosso saudoso Nitai Goranga de João Pessoa cantava, né, esse mantra. Então, a tradução dele é a seguinte: Arjuna disse: você é a suprema personalidade de Deus, Param Brahma Parandhama, a morada última, o mais puro, a verdade absoluta. Você é a pessoa original, Purushan, eterna e transcendental, Shashvatam Divyan, o não nascido, Adidevam, Ajam, o maior. Todos os grandes sábios, tais como Narada, Asita, Devala e Vyasa, confirmam esta verdade referente a você, e você mesmo agora está declarando-a para mim. Então veja onde é que está sendo colocado o ponto epistemológico para se conhecer Deus aqui. Esse é um ponto que eu vejo que é bastante forte. Então aqui Arjuna está dizendo que grandes personalidades, pessoas muito mais qualificadas, grandes brahmanas, grandes rishis, grandes sábios eruditos com profunda realização, tais como Narada Muni, como Asita Deva, como Devala, como Vyasadeva, que é o compilador dos Vedas, apontam, referem-se a Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então aqui nós temos um ponto epistemológico muito forte. Aonde é que eu vou colocar a minha fé, a minha convicção? Como é que eu vou aceitar que Krishna é Deus? Se eu não posso fazer a experiência empírica, se eu não posso experimentar Krishna com os meus atuais sentidos, com o atual estado em que os meus sentidos estão, se eu não posso experimentar, ver Krishna, tocar Krishna, cheirar Krishna, como eu posso entender que Ele é Deus? Então aqui Arjuna explica: pessoas muito mais sábias, muito mais elevadas que eu apontam. Então são nessas pessoas que eu coloco a minha fé. São nessas pessoas que eu aceito a afirmação de que Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então, exatamente como Arjuna está atestando aqui, eu pessoalmente, apesar de não ser muito inteligente e ter muitas limitações, defeitos, mas eu aceito a contestação, ou melhor, o esclarecimento, o apontamento das pessoas do Guru Parampara. Pessoas tais como a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, como Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, como Srila Bhaktivinoda Thakura, como Srila Vishwanath Chakravarti Thakura. Essas pessoas são contemporâneas. E quando você estuda a biografia delas, a vida delas, a vida das pessoas santas é a maior prova da existência de Deus. É uma coisa que os ateístas, que as pessoas invejosas de Deus não podem refutar. Porque ou você afirma que, por exemplo, pessoas como São Francisco de Assis, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, ou essas pessoas eram esquizofrênicas, né, quando elas tinham as visões místicas delas com Deus, as realizações internas delas com Deus, ou então essas pessoas eram esquizofrênicas, totalmente fora da realidade, ou então Deus se manifestou realmente para essas pessoas.
Então essas pessoas, elas têm uma revelação com Deus. Primeiro que, por exemplo, quando você pega Bhaktivinoda Thakur era um magistrado de direito, uma pessoa extremamente racional, competente e inserida na sociedade. Não era uma pessoa que estava à parte, à margem da sociedade. Não, era uma pessoa extremamente qualificada e tinha um alto posto dentro da sociedade devido à sua qualificação. Então uma pessoa como Bhaktivinoda Thakur aceita completamente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Então se essas pessoas como Bhaktivinoda Thakur, como Bhaktisiddhanta Saraswati, como Srila Prabhupada, que são muito mais inteligentes, muito mais qualificados que eu, aceitam Shri Krishna como Deus, essa é o maior ponto onde eu coloco a minha convicção, a minha fé de que Krishna é Deus. Então, se eles atestam que Krishna é Deus, eu, na minha humildade e insignificância, simplesmente sigo os seus passos. Então aqui já vamos para um ponto adiante, né? Já tentamos definir, pelo menos para aqueles que têm bom senso, aqueles que não têm bom senso, que não têm a misericórdia de Krishna, não vão aceitar Deus de maneira alguma. Mas para aqueles que são piedosos, é para esses que a gente fala sempre. Aqui está então Vasudeva e Devaki na masmorra de Kansa em Mathura, no aparecimento de Krishna, e aqui o bebê Krishna quando ele esteve nesse planeta realizando a sua Bhauma Lila, ou seus passatempos terrestres. E agora vamos colocar outra problemática para ficar mais divertido para você. Se Krishna é Adya, não nascido, se Krishna nunca nasceu, nunca nasce, como ele pode tomar um nascimento? Então aqui somos nós pensando nessa contradição lógica. Como é que alguma coisa pode nascer e ser não nascido? Como alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Então Aristóteles ia ficar muito confuso com isso, né? A lei da contradição. Isso foi quebrado. Como alguma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo? Então, falam que Krishna é uma coisa e ao mesmo tempo não é? Isso é história da carochinha. Não estou entendendo nada disso. Então, Krishna, ele é a Dokshaja, aquele que está além dos sentidos. Krishna, ele é a desconcertante, a desconcertante suprema personalidade de Deus. Então, o Senhor Brahma, maior autoridade nos Vedas, aqui temos uma foto dele 3x4, só que pegou o corpo inteiro, desculpem. O Senhor Brahma vai explicar no Brahma Samhita, texto que foi achado pelo próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu, em sua peregrinação ao sul da Índia, no templo de Adi Keshava, um texto que tem a conclusão perfeita, o Siddhanta perfeito sobre toda a literatura védica. Então o Sr. Brahma explica, ou canta: Advaita Chutanadyanantarupam Adyam Purana Purusham Navayovanancha Vedesh Madurabha Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Então, a tradução desse verso para o português pode ser a seguinte: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, aquele que é inacessível aos Vedas, mas alcançável à devoção pura da alma, Atma Bhakto, que é sem dualidade, que não está sujeito à decadência, é sem começo, cuja forma é ilimitada, o eterno Purusha, que possui uma beleza eternamente desabrochante, ou seja, a beleza dele nunca cai, nunca sofre com o efeito da gravidade. Então esse é Krishna. Mas a gente pode pegar algumas palavras desses versos e esmiuçar dela, e a gente vai ver como elas são extremamente contraditórias. Então Krishna, ele é Anadi, ele é sem começo. Mas Krishna, ao mesmo tempo, ele é Anantarupa, ele tem uma forma ilimitada. Como que algo que não tem começo pode possuir uma forma ilimitada, que não tem fim? Como algo que não tem começo pode ser algo que não tem fim ao mesmo tempo? Não estou entendendo nada. Então aí explica, né, que Krishna é Adyan Purana Purusham, ele é a pessoa mais velha, é o primeiro, Adyan Purana Purusham, mas ao mesmo tempo ele é Navayovanancha, ele é eternamente jovem. Como que a pessoa mais velha de todas
vai ser eternamente o jovem? Como que o mais velho vai ser o mais jovem, sempre jovem? Como isso? Ô Trilocation, explique para mim isso daqui. Isso é muito contraditório, não estou entendendo nada. Também, Prabhupada aponta isso, essas mesmas contradições em relação à personalidade de Krishna, no canto 4 do Bhagavatam, capítulo 22, verso 62, seu significado. Prabhupada fala: a suprema personalidade de Deus é o autocontrolador, ou o brahmachari ideal. Ao elegerem Krishna para ser presidente do Yagya Rajasuya, feito por Yudhishthira Maharaj, o avô Bhishmadeva louvou o Senhor Krishna como o maior dos brahmacharis. Como que Krishna pode ser o maior de todos os brahmacharis? Brahmachari é entendido como um celibatário, alguém que não pede seu sêmen. Como Krishna pode ser o maior de todos os brahmacharis se ele casou com mais de 16 mil esposas? Como alguém pode ser brahmachari com mais de 16 mil esposas? Não estou entendendo nada disso. Como o avô Bhishmadeva era brahmachari, ele era bastante competente para distinguir um brahmachari de um vyabhichari. Então a Dercy Gonçalves está confusa aqui que nem eu. Então veio aqui na aula de domingo o Bhakta com 30 anos de movimento e veio essas perguntas. Ele está confuso. Como que Krishna pode ser tão contraditório e aceitam ele ainda? Então a Dercy Gonçalves falou, junto com o Bhakta de 30 anos aqui no festival domingo. Esse tal de Krishna, nos Vedas, especialmente na seção Dharma Shastra, é dito para não roubar, e ele rouba manteiga, né, para dar para os macacos. É dito para se casar e não ser um adúltero, né? E ele tem essa relação extraconjugal com as gopis, com as vaqueirinhas de Vrindavana. Inclusive elas receberam a promessa de que ele iria voltar a Vrindavana, né, quando ele vai para Mathura e depois para Dwarka. E ele nunca mais voltou para Vrindavana. Então esse Krishna é um mentiroso, um descarado. Isso aí, Dercy Gonçalves. Então dessa forma Krishna é desconcertante para os não devotos, mas Krishna é muito querido para os seus devotos. O ponto é que quando se diz que Krishna ele é o maior de todos os brahmacharis, significa que ele dá o exemplo perfeito de como se relacionar no ashram de Grihastha. Quando Krishna rouba manteiga para dar para os macacos, esses macacos que receberam caridade da própria mão do Krishna em Vrindavana, eles foram grandes devotos de vidas e vidas passadas. E quando Krishna ele aceita essa relação extraconjugal com as gopis, ele faz isso por amor a elas. E quando Krishna parte de Vrindavana, isso aumenta o amor em separação dos habitantes de Vrindavana, Vipralambha Seva. Então todas as atitudes de Krishna que podem ser amorais do ponto de vista mundano, secular, elas só são compreendidas na relação entre Krishna e os devotos, porque a relação de Krishna está além do bem e do mal, de toda a dualidade material, de toda a lógica, de toda a moral material. Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele pode fazer o que ele bem quiser, ele é completamente independente. Então quando Krishna age, ele age não por lógica ou não por moral social, ele age simplesmente para dar prazer e felicidade para os seus devotos, para proteger os seus devotos. Então, o que gerencia a relação entre Krishna e seus devotos é simplesmente o amor e mais nenhum outro preceito. Então Krishna é desconcertante para o não devoto, que sempre vai estar criticando, ofendendo Krishna, mas qualquer atividade de Krishna, para o devoto rendido, para o devoto que tem amor a Krishna, Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, é o mais elevado e profundo néctar que existe. Jai Shri Krishna Bhagavan Ki Jai. Mas voltando à questão do aparecimento do Senhor Krishna, Vishwanath Chakravarti Thakur responde. O Senhor responde. Então Krishna
parafraseando uma conversa e uma narração do próprio Krishna. Eu tenho um corpo indestrutível, Avyatma. A diva é sem nascimento, no sentido de ser uma alma distinta de seu corpo. Ela nasce unicamente por causa de sua relação com o corpo que produz ignorância, por causa do karma, da diva no mundo material. Mas a minha condição de ser sem nascimento e o meu nascer não são separados do meu corpo, uma vez que sou o Senhor Supremo, Krishna. Tanto o meu nascer quanto o meu não nascido, quanto o meu não ser nascido, acontecem da mesma forma. Tudo isso é passatempo, lila, atividades que Krishna executa como um ator. Como tal coisa é difícil de acontecer e de entender, é certamente incrível e inconcebível. E não é que nascerei em todos os tipos de ventres, como a diva, coitado de nós, que está sob a influência de Papa e Punya, ou seja, a gente que fez isso para nós mesmos. Pois eu sou o Senhor de todas as entidades vivas, Bhutanam Ishvaraha, fora do controle do karma. Mas a diva recebe corpos de deva, de humano, de animal, de acordo com o karma através de seu corpo sutil, que é o corpo sutil que transmigra, né? Que leva a alma junto. A causa de seu condicionamento, a consciência ou o corpo sutil. Você, o Senhor Supremo, é destituído de corpo sutil, e você é todo penetrante e o controlador do karma, o tempo e de todos os demais elementos. Então Krishna é desconcertante para os não devotos e atrativo para os devotos. Então Krishna é um divisor de águas. Perante Krishna você vai descobrir se você é um asura ou um sura. Mas em última análise, ontologicamente, nós todos somos suras, devotos do Krishna. Então no verso 9 do capítulo 4, Krishna explica: Jamma karma chame divyan evam yoveti tattataha tyakva deham punarjanma naitimam iti so Arjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Então, aqueles que aceitam e desfrutam esses passatempos de Krishna, e Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ele pode vir a esses mundos para realizar essas aventuras, esses encenamentos teatrais, essas reproduções das atividades do mundo espiritual, simplesmente para cativar e atrair a mente, dar uma condicionada para que ela volte para o mundo espiritual. Então, em relação a essas contradições que nós falamos acima, aqueles que entendem que tudo isso é a atividade mais sublime, mais deliciosa do nosso querido Senhor Supremo, Krishna, é ele que entende isso tudo como lima é laranja, desculpe, como lila, isso, Janma Karma Chame Devyan. Aquele que conhece a natureza transcendental, espiritual, totalmente pura da vinda de Krishna e das atividades de Krishna, essa pessoa é uma pessoa liberada ou liberta, como o Krishnamurti gosta. Que é o correto, desculpe. Resumo das atividades de Krishna. Então aqui em homenagem a Krishna, a gente vai falar um pouquinho sobre suas atividades e seu aparecimento. Então esse vídeo ele vem para glorificar o Senhor Krishna, já que consciência de Krishna significa ouvir e cantar sobre os nomes, os passatempos, as qualidades e a forma maravilhosa do Senhor Krishna. Então tudo que está relacionado com Krishna, Guna, Rupa, Nama e Lila, isso é transcendental. Tirando tudo isso, o resto é material e condicionado, influenciado pelos 3 gunas. Mas esses 3 elementos, Guna, Rupa, Nama e Lila, de Sri Krishna, filho de mãe Yashoda e de Nanda Maharaj, isso é totalmente espiritual. Isso é espiritual. Outras coisas que muitos esotéricos, muita gente fala por aí, né? Esse pessoal Nostradamus que vem de Contagem, fala que é espiritual, que toma um chá é espiritual. Isso eu não sei não. Mas de acordo com os Vedas, com os Puranas, Guna, Rupa, Nama e Lila, diretamente conectado com Krishna, isso é espiritual. Então aqui, capítulo 9, verso 24, verso 106 do Bhagavatam, a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, conhecido como Lila Purushottama, apareceu como filho de Vasudeva, mas imediatamente deixou o lar de seu pai e foi a Vrindavana para expandir sua relação amorosa com seus devotos íntimos. Em Vrindavana, o Senhor matou muitos demônios e depois regressou a Dwarka,
onde, de acordo com os princípios védicos, casou-se com muitas esposas que eram as melhores entre as mulheres. Gerou nelas centenas, milhares de filhos e realizou sacrifícios para a sua própria adoração e assim estabelecer os princípios da vida familiar. Então essa é a introdução que o Bhagavatam vai dar no 9º canto sobre os passatempos de Krishna. O advento do Senhor Krishna, então aqui já no Bhagavatam 10º canto, que é onde explica isso. Então eu fiz alguns apontamentos bem focados dos versos chaves que vão falar sobre o aparecimento de Krishna. Maharaj Parikshit pede a Shukadeva Goswami que narre sobre as atividades de Krishna, porque antes falou sobre os yados. A Mãe Terra assume a forma de uma vaca e procura ajuda do Senhor Brahma, que está a indicação, você pode procurar. Shurasena, o líder dos yados, pai de Vasudeva, fora viver em Mathura, cidade na qual o Senhor Krishna reside eternamente. Enquanto Kamsa, filho de Shurasena, dirigia a quadriga pela estrada, uma voz vinda do alto dirigiu-se a ele: seu patife, tolo, a 8ª criança da mulher que carregasse te matará. Vasudeva diz: portanto, prometo que quando ela der à luz os filhos de quem teu medo surgiu, entregarei todos eles em tuas mãos. Aqui vê o caráter santo de Vasudeva, porque a hora que Kansa ouviu isso, que o 8º filho de Devaki ia matá-lo, ele já pega Devaki, a sua irmã, uma personalidade boazinha, né? Pega ela pelos cabelos e já ia matá-la. Prontamente Vasudeva começa a apaziguá-lo com essas palavras. Após a partida do grande santo Narada, Kansa ficou pensando que todos os membros da dinastia Yadu eram semideuses e que qualquer filho nascido do ventre de Devaki poderia ser Vishnu. Temendo morrer, Kansa prendeu Vasudeva e Devaki em uma masmorra e acorrentou-os com algemas de ferro. Suspeitando que cada filho fosse Vishnu, Kansa matou-os um após um, ou seja, toda a criançada da vizinhança, devido à profecia que Vishnu o mataria. Viu como Kansa é um cara legal, né? Simplesmente matou o bebê de todo mundo pensando no bem-estar dele. Aqui os capítulos 2 e 3 do 10º canto. Após o filho de Devaki ser transferido para o ventre de Rohini, que é a mãe de Balarama, Krishna entrou na mente de Vasudeva com toda a sua opulência. Assim, num estado de júbilo em todo o universo, então, na densa escuridão da noite, a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que está situado no âmago dos corações de todos, apareceu no coração de Devaki, como a lua cheia que surge no horizonte oriental, porque Devaki estava na mesma categoria de Shri Krishna, estava conectado em consciência, né? Vasudeva Sattva. Enquanto Vasudeva viu então a criança recém-nascida, que tinha maravilhosos olhos de lótus e em suas 4 mãos portava as armas Shankha, Chakra, Gada e Padma, sobre seu peito havia a marca de Shrivata e em seu corpo a reluzente joia Kaustuba, vestida de amarelo, reluzante como raio, o corpo negro como uma nuvem densa, seu cabelo em desalinho e crescido, e seu elmo e brincos incomumente cintilantes. Era a criança que tinha acabado de nascer, cravejados de joia preciosa, vaidúria, a criança ornada com um cinto, braceletes, pulseiras e outros ornamentos brilhantes, parecia muito maravilhosa. Então, mais ou menos aqui que ele apareceu, nessa forma de Vishnu, né? Aí Vasudeva e Devaki ficaram muito amedrontados e oraram para que a personalidade não atraísse, não chamasse a atenção de Kansa. Aí Krishna, então, Narayana, assume a forma de Krishna, né? Provando que Narayana vem do próprio Senhor Krishna. Shri Krishna Bhagavan Ki. Então aqui nós temos o objeto de meditação de todos os grandes sábios do universo. E aqui nós temos o objeto de maior deleite de toda a existência, de maior fundo de todo o prazer, que são os pés de lótus do Senhor Krishna. Aqui especificamente os pés de lótus de Madhava, da deidade de Radha Madhava de Sridham Mayapur Ki Jai. Srila Prabhupada Ki
que veio trazer Krishna para nós desafortunados ocidentais. Ki Jai! Então aqui termina o nosso vídeo sobre Krishna, um vídeo muito especial que deu muito prazer para nós podermos falar sobre Krishna, uma grande misericórdia do próprio Krishna a gente poder falar sobre ele de acordo com a explicação dos devotos autorizados do Sri Guru Parampara, da sucessão discipular. Muito obrigado pela atenção de todos, e se alguém tiver algum comentário é só deixar embaixo, alguma pergunta também é só deixar embaixo da descrição. Por favor, deem um like, compartilhem o link, tentem nos ajudar a propagar esse conhecimento por prazer de Srila Prabhupada, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de toda a sucessão discipular. Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!